fazer o processo de coach, para mim, o ponto que faltava para eu ir em busca desse sonho, porque ele é muito antigo, ele já tem 17 anos que eu sonho essa coisa, né, que é a construção desse momento. O processo de coach, ele finalmente deu um estalo assim na minha cabeça e me ajudou a trilhar e decidir, definir como que eu ia fazer todo esse caminho para chegar nesse momento que é meu dia D. Quando eu tinha 17 anos e só vim realizar agora com 34. Por que que eu demorei todo esse tempo? Porque é como se fosse um sonho que você espera cair do céu para acontecer. E eu acho que, na verdade, todo mundo age um pouco assim. E eu cheguei numa fase da minha vida que eu decidi não esperar mais pelos sonhos acontecerem. Na verdade, você tem que colocar a mão na massa para fazer aquilo cair do céu para você. Então, aconteceu essa virada de chave na minha vida. Eu já tô fazendo 34 anos. Então eu pensei, cara, eu não vou conseguir ter essa barriga, ter esse corpo depois dos 40. Nos 40 eu já vou querer outra coisa. Então, por que não agora, que é um momento mágico que eu estou vivendo, uma fase de vida maravilhosa, com várias descobertas, com um autoconhecimento que está surgindo dentro da minha pessoa. Então, eu acredito que foi no momento ideal. Foi mais difícil, porque depois dos 30 tudo fica mais difícil, mas valeu a pena ter esperado até agora para conquistar exatamente nesse momento de vida a barriga dos meus sonhos. O meu processo durou 9 meses. Eu me dei 9 meses para construir essa barriga. Normalmente as pessoas fazem isso em 1 ano e meio, 2 anos, é o tempo que leva, né? Então foi um desafio muito arriscado. Durante esse processo eu passei por várias fases difíceis. Na verdade, nenhuma foi fácil. Desde a primeira tomada de decisão já foi um grande ponto difícil. Então é muito fácil você querer desistir nos momentos difíceis, nos pontos cruciais que aparecem. Eu não quis desistir, mas eu tive muitos momentos para baixo, que eu não estava motivada, que eu fiquei triste, eu tive momentos que eu chorei, tive muitos momentos que eu senti dor. A parte psicológica e emocional me abalou muito também. Às vezes, esses picos de coisas que te trazem para baixo fazem pensar, será que eu desisto? Será que não é melhor desistir? Cara, o processo de coach me ajudou em várias coisas. Num autoconhecimento incrível, que eu ainda tô me entendendo, me compreendendo cada vez mais. Eu já sabia que eu era muito louca por comida. E o processo de coach, ele só trouxe assim uma certeza maior do quanto que eu sou apaixonada por isso e do quanto que isso mexe com as minhas emoções. Então, aprender a lidar com as minhas emoções em relação à comida, a esse prazer, foi um aprendizado incrível. A expectativa para o meu grande dia, para o meu dia D, ela é só adrenalina, nervosismo, ansiedade, alegria, felicidade, sensação de realização. Eu esperei 17 anos para ter esse momento que eu vou viver, dia 6 de novembro de 2020, e vai estar registrado aqui também. Eu espero que eu possa estar muito feliz nesse dia, que com certeza eu vou estar. Provavelmente vou me emocionar muito. A expectativa é de vitória. Eu consegui. O processo de coach ajudou a Raíssa a ter mais consistência e entender o caminho para onde ela ia conseguir, o que ela precisava passar para conseguir chegar e atingir o objetivo dela. Porque clareza do que ela queria ela já tinha, mas acredito eu que ajudou bastante no caminho e a ter essa consistência para não desistir e chegar até o final. Várias características. O fato de ter como um dos valores o desafio, ser uma pessoa muito determinada,
sabe o que quer e persistente. Acho que são as principais características que fez ela chegar onde chegou. Durante todo o processo, eu me inspirei de diversas formas com o crescimento da Raíssa. Mas acredito que uma das coisas que eu me senti mais inspirada foi em como ela ia ressignificando as dificuldades e as crenças. Porque eu sei que não foi fácil, mas se fosse fácil todo mundo faria, né? Então, com certeza ela inspira a passar por cima das dificuldades de um jeito muito grandioso, inspirador. Eu acredito que a fase mais difícil foi pelo meio do processo, uma mudança que teve brusca tanto na alimentação quanto os exercícios físicos ficaram mais intensos, mas principalmente a parte da alimentação, que é a que ela mais sofre, com certeza. A minha expectativa é como se o dia fosse meu também, porque assim como é uma conquista para ela, é uma grande conquista para mim. Quando uma pessoa entra na minha frente para fazer um processo de coach, fecha um pacote comigo, a primeira coisa que eu digo é que quando o objetivo da pessoa for alcançado, o meu também será, porque são duas pessoas querendo a mesma coisa, canalizando a mesma energia. Então, para mim, representa festa, representa realização, celebração. Estou muito feliz e com grandes expectativas, com certeza vou me emocionar muito nesse dia. Desde o início, eu compreendo que a Raíssa se dedicou com muita determinação, desde o início do processo. Então, a característica dela é determinação. A fase mais difícil da Raíssa foi o início. Aceitar a mudança. A real mudança, né? Porque você deixar de comer algumas coisas, você já observa que o peso vai ter alguma alteração. Agora, você praticar uma dieta com acompanhamento e ter mudanças a nível de estratégia nutricional, né? É bem diferente. Ela viu que realmente ela passou por vários detalhes, enxuga aqui, enxuga ali, e sentiu bastante na pele. Não tem como falar que não existe nenhum colateral. O colateral a gente salva com estratégias nutricionais, com prescrição de fitoterápicos, que a gente consegue ter o domínio da complementação do cardápio. O fato mais marcante foi a Raíssa me procurar no meio de uma pandemia, onde as pessoas estavam adoecendo, e ela buscar qualidade de vida. Isso marcou muito a determinação da minha paciente e eu aplaudo de pé. Bom, a mudança sempre começa no comportamento. A gente fala do emocional, ela sempre vem em primeiro plano. A gente fala que nutrição acompanha um processo, é nutrição, mente, corpo e espírito, né? Então você é responsável da sua morada. Então, para que a gente tenha um resultado de amplitude, que nem é o seu, eu falo excepcional porque você foi extraordinária. Então, você teve, primeiro passo, a mudança comportamental, emocional, para depois o corpo acompanhar. Então, é mente, corpo, nutrição e espírito, tá bom? Um planejamento, né? Então, eu tenho uma expectativa desde de 7 dias antes que o nosso resultado seria bastante positivo. Preparar a Raíssa como atleta foi uma tarefa significante para a minha carreira como profissional. A Raíssa começou como uma pessoa comum, praticante normal de atividade física, que virou uma atleta, com shape de atleta, e emociono, né, em compartilhar isso com vocês, que é significante para mim como profissional e com certeza para ela agora como uma atleta. Você é sim uma atleta de alto nível de performance, tá? Considere-se isso, que você fez por onde acontecer. E vamos lembrar que é um trabalho minucioso, é um trabalho com cuidado, é um trabalho com acompanhamento, é um trabalho com acompanhamento de outros profissionais. Mas eu tenho uma pergunta. As pessoas ficam muito abismadas quando falam assim, quanto tempo você fez aquilo? Quando eu falo, o processo todo foi de fevereiro a novembro, né? 9 meses.
Mas eu entrei contigo só em maio. E a senhora só entendeu mesmo o que eu queria em julho. Deixa eu mostrar uma coisa importante. Quando eu vim em julho aqui para a nossa primeira consulta presencial, eu trouxe essa foto aqui. Essa mulher. E disse, doutora, eu quero ficar com essa barriga. Você lembra desse momento? Sim. E ela ficou exatamente assim, olhando. A gente fica instalado, porque o paciente, quando ele não é praticante de atividade física de alta intensidade, e que ele chega num formato desse padrão, a gente fica preocupado, né? Porque é um processo que dura um tempo para acontecer, e não é do estalar dos dedos, eu não posso trabalhar com uma pessoa imediatista. Então, o lado psicológico ele influencia bastante. Então, a conduta, ela demora, porque até você chegar no entendimento do teu paciente, que isso demora, é todo um processo, né? E você lembra o que você falou para mim? Perguntou assim. Você está preparada? Perguntou assim, pra quando tu queres isso? Aí eu disse, dia 6 de novembro. Aí ela olhou de novo pra foto. Aí eu disse, não dá. Não dá. Aí eu falei assim, doutora, mas vai ter que dar. Aí ela disse, então, tá preparada? O que eu tenho que fazer? Você sabe que é o processo, isso demora, você, além de ter colaterais, você precisa impor disciplina em todo o processo de rotina, não só alimentar, existe toda uma estrutura emocional envolvida, só com a alimentação, porque a alimentação ela influencia bastante, mas a atividade física ela vem somando esse processo, assim como boas noites de sono. Então a Raíssa ela suplementa bem, ela come eficiente, calculado, cardápio, pesado. A Raíssa participa das atividades de rotina normal, tem atividade física 2 vezes no dia e ela aderiu a esse formato. Não foi do dia para a noite, mas esse resultado sem dúvida é excepcional. Parabéns! Yes! Tô doida pra saber minhas medidas, tô louca. Quando eu decidi em fevereiro, eu sabia que a primeira coisa que eu tinha que fazer era secar. E para secar, tem que correr ou caminhar. Então eu comecei a caminhar e correr 2 km por dia. Essa foi a primeira fase para começar a perder gordura, né? E gradativamente ir aumentando isso, porque eu sabia que não dava para começar de cima já. Eu sabia que tinha que começar de baixo para poder não desmotivar e não desanimar. Aí em julho eu tive a minha primeira consulta online, que a nutricionista me viu pela primeira vez. Então eu levei uma foto para ela com uma mulher com a barriga, exatamente como eu queria ficar. E ela perguntou em quanto tempo que eu queria ficar com aquela barriga. E eu falei 4 meses, né? O meu prazo final era novembro. E ela olhou para a foto, olhou para mim e disse, não dá. Normalmente as pessoas levam anos para fazer essa barriga. Aí eu falei, mas doutora, vai ter que dar. O que eu tenho que fazer para ficar com essa barriga? E aí foi quando deu um boom, assim, na minha rotina. Ela me botou 2 horas dentro da academia, sendo que é um ambiente que eu não gosto. É péssimo o ambiente da academia. E disse, você vai ter que fazer musculação, carregar peso. E é outra coisa que eu também não suporto. A musculação pra mim, nossa, quer acabar comigo, me bota pra fazer musculação. E eu tava fazendo exercício com o peso do corpo, né? Então, 2 horas na academia, todo dia, de segunda a domingo. Não tinha o dia do intervalo. Com alimentação restringida, zero diversão, zero fast food, diversão no sentido de fast food, de comer livre à vontade. Foi quando ela disse, só se for assim, desse jeito. Então foi o período mais conturbado com o meu psicológico e o meu emocional. Mas eu pensava assim, se é isso que eu tenho que fazer
para conseguir atingir o meu objetivo, eu vou fazer. Foda-se, eu vou fazer. E de julho até outubro eu me mantive nessa rotina e eu disse que eu ia conquistar meu objetivo no dia 10 de outubro, eu escrevi isso no meu processo de coach. E no dia 1º de outubro, com 10 dias de antecedência, eu conquistei o meu objetivo. Eu me olhei na frente do espelho, de cima a baixo, e disse, eu tô pronta. E aí agora eu tinha só um mês para manter e chegar no dia 6 de novembro 100% realizada. They said you wouldn't make it so far, and ever since they said it, it's been hard. But never mind the night you had to cry, 'cause you had never let it go.